tornata aqui por mais um episódio di Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Camilla, um prazer imenso, tá certo? Você ter aceito este convite e a gente está junto hoje para conversar um pouco sobre assuntos desta grande área. E quando a gente fala saúde e leveza, é vida, correto? É tentar viver melhor. É tentar estar de uma forma mais integrada no nosso contexto social, mas também na natureza, com os seres vivos. Enfim, como eu posso viver melhor, por exemplo, com autocuidado? Bem-vinda, Camilla! Obrigada! Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui participando desse canal que eu achei maravilhoso, vi seus vídeos e são fantásticos, assuntos que eu adoro, sou suspeita, que são coisas que eu bem gosto. E eu vou ter que me apresentar? Não, se você quiser sim, Camilla. Eu sei, a gente se conhece desde 2017, tá certo? A gente um pouco também pelo acaso da vida e também pelos caminhos profissionais, está certo? A gente se encontrou e tivemos o prazer de trabalhar juntos, está certo? Num período que você morou em São Paulo, porque você é de Niterói e você depois voltou para Niterói, está certo? Mas no período que você viveu aqui em São Paulo, a gente trabalhou junto e a gente teve inúmeras partilhas profissionais, humanas, de trocas não só técnico-científicas, mas também um pouco mais amplas, certo? Por isso, acho que isso é uma coisa que me marcou bastante. E aí, Camilla, eu sei que você é médica, você tem residência de clínica médica, você também tem residência médica em nutrologia, mas você, antes de se formar médica, você tem outra graduação também. Fala para nós. Eu fiz comunicação social, publicidade e propaganda. E aí, imediatamente, você terminou o curso e iniciou medicina, é verdade? Eu estudei no cursinho. Mais ou menos, um semestre, né? Meio ano eu estudei no cursinho, fiz a minha primeira prova e passei. Em uma faculdade particular, né? E aí passei e não queria federal e todo mundo, você tá maluca, vai estudar porque você passou, então vai. E meu pai, na época, graças a Deus, tinha condição de pagar uma faculdade particular, então ele falou, não, vai fazer. Então eu emendei quase, saí da comunicação e emendei com medicina. E, Camilla, dentro da grande área da saúde, do cuidado, da nossa especialidade, que é a nutrologia, e de todas as nuances, de todos os aspectos, das interfaces que existem, um elemento importante é o intestino. Sim. E aí... Perché è importante? Por quê? Pergunta bem ampla, pergunta aberta, só certo? E eu vou dar uma resposta super clichê, né? Que falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Enfim, mas é porque é no trato gastrointestinal, né? E principalmente no intestino, que acontece tudo. Que acontece tudo na nossa vida permeia aquilo ali. Não tem como não passar por ali. E por isso, justamente, eu fiz uma pergunta aberta e você me deu uma risposta ampla, tá certo? Mas se a gente pensa, per esempio, na microbiota. Certo. E essa é a nossa grande estrela, né? São várias, né? Estrelas, mas a microbiota intestinal. A gente tem outras microbiotas, né? Sim. A gente tem microbiota no corpo todo. Sim, é verdade. E as pessoas esquecem, a gente tem microbiota na pele, a gente tem microbiota na parte genital, na boca. E é interessante que a microbiota da boca, ela não é igual à microbiota intestinal e elas não podem se cruzar. Tipo, os bichinhos que tem lá no intestino não podem vir para a boca e vice-versa, porque aí gera doença. Então, eles têm que ficar nos locais deles, né? Então, a microbiota é esse conjunto, que eu falo, é um conjunto de micro-organismos, de bichinhos que
estão ali para o nosso bem. A gente não funcionaria sem eles. Não tem como. Eles são grande parte do que é a gente. É tipo um ecossistema. Um ecossistema. Total. E aí é o que eu falo, a gente tem vários no corpo, e se pensar é um grande ecossistema, né? E aí a importância, no? Dentro desse conceito amplo, de respeitar, se possível, de não agredir com os nossos hábitos esses ecossistemas, porque Sim. isso também te garante ou te otimiza o funcionamento do nosso organismo. Você pode dizer dessa forma? Sim, e é aquilo, como é um bicho, né? É um bichinho, ele vai crescer de acordo com o ambiente. Se você alimenta ele com a comida que ele come, se você deixa ele no local que é o melhor local para esse, né, para essa microbiota, e você tem que dar a alimentação adequada para ela, e ela vai te ajudar. Você dá para ela e ela te ajuda, né? É uma troca, a microbiota, se a gente for pensar. E se você me permite, Camila, gratidão, e o jejum? Então, a gente vem de um conhecimento, né, de muita comida, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de tantas e tantas horas. E aí, come. Você passa o dia inteiro ou comendo, ou pensando em comida, ou fazendo comida. Né? Que veio, né? Que a gente veio há algumas décadas. Então era assim, tinha que comer muito. Aí eu acredito que eles viram que não era o caminho. Não, o caminho não é esse. Na verdade, o caminho é até um pouco menos. A gente veio, na nossa história de evolução, é uma história de menos. A gente nunca veio da abundância. A gente da parte de evolução, não era de fartura, de ter tudo disponível. A qualquer hora, a qualquer momento, você pensou, quis, conseguiu, né? Então, eu quero aquilo, eu como, eu quero aquilo. E nunca foi assim. Então, o corpo está muito mais adaptado a ter menos comida do que a ter muita comida. Ele sabe o que fazer com menos. Ele não sabe o que fazer com mais. Na verdade, sabe. Ele vai lá e estoca. Então, o jejum, esse conceito que veio vindo, que tem que fazer jejum, eu acredito que foi porque o pessoal viu que errou e falou, a gente pesou a mão, demos comida demais, falamos muito e é melhor a gente começar a voltar um pouco, voltar 2 casas e falar, porque se você for pensar, hoje o jejum, ele é como se fosse um guarda-chuva de possibilidades. Você tem muitas possibilidades. Tem jejum assim, jejum assado, jejum fisiológico, jejum calórico, jejum metabólico, jejum... Tem muitos jejuns. E tem tipos diferentes de jejum. Você pode fazer o jejum de X horas, né? De 12 horas, de 18 horas, 16 horas, de aquele 5-2-5, que é 5 dias na semana come, 2 de jejum. É muita possibilidade. Então, tudo isso por quê? Porque nós somos, primeiro, seres adaptáveis a menos comida. E porque nós somos seres diferentes. Cada um é diferente do outro. Então, não dá. Por isso que tem muitas classificações e muitos jeitos de fazer jejum. Porque cada um é diferente do outro. Come reflexão por isso, não? É óbvio que a gente está aqui tentando falar de uma forma leve, gentil, mas também com embasamento científico, certo? Por isso, a gente tem que fugir um pouco dos modismos, certo? E também o fato que aqui a gente está falando de jejum pensando em questões fisiológicas e pensando também em um estilo de vida. Sim. Evidentemente a gente não está falando de situações onde, infelizmente, não, as pessoas não têm acesso ao mínimo do básico, certo? E que por isso não comem
né o mínimo que seria preciso, não apenas em qualidade, mas em quantidade, correto? A gente está falando de aspectos que um pouco esta pegada ocidental, de vida moderna, de modo fazer, de correr, de pegar a primeira coisa e às vezes literalmente de engolir alimento e de nem sentir o sabor. Ou seja, isso quando acontece um dia, é um dia porque está super corrido, mas se este é um dia e todos os dias, isso pode criar algumas alterações ao longo do tempo. Por isso, dentro desse contexto, o que você está falando é tipo um pouco de reprogramação metabólica, é tipo dar chance ao organismo de se resetar, mas não com menos no sentido de sofrimento, mas com menos no sentido de um metabolismo um pouco mais equilibrado e até dentro de um contexto de estilo de vida, de hábitos de vida, de genética e de epigenética. Faz sentido, Camila? Total, é isso. Amarrando tudo isso que a gente falou e tudo que você falou que complementou bem, a gente tem a nosso favor essa microbiota que a gente estava falando, que é nossa, a gente nasce e é exposto e vai melhorando, aprimorando, né, essa microbiota intestinal. E, claro, baseado no que a gente se alimenta, ela é total, tem a ver com isso. E aí, essa microbiota, dependendo do que a gente se alimenta, se forem comidas processadas, que alimentos industrializados, e, enfim, muita química, ela começa a se transformar também, né? E o jejum. E aí a gente vem de um contexto de exagero, porque eu falo do jejum para quem está no exagero, né? Porque a gente não iria falar de jejum se a gente não estivesse no exagero. Até porque, se a gente for pensar, o que é o conceito de alimentação? Café da manhã, almoço, jantar? Ou almoço, jantar? Né? Ou café da manhã e almoço? 2 refeições por dia? 3 refeições? Isso sempre foi uma coisa que eu acho que ninguém parou muito para pensar, quantas refeições eu vou fazer por dia? Não era assim. Então, quando começou a mecanizar o negócio e falar, você tem que comer isso de manhã, você tem que comer isso no lanche da manhã, você tem... E aí tirou o natural, a sua fome, que para mim primordial. Então, se tira a fome, a gente começa a perder a conexão com o corpo. E aí isso foi se perdendo a conexão com o corpo, foi introduzindo alimentos que não são tão saudáveis, que prejudicam essa microbiota, transformam ela em uma outra coisa, e aí começaram a aparecer doenças ligadas a isso. Então, o jejum vem nesse conceito. A gente fala de jejum para esse tipo de situação. Né? Senão, se pergunta para mim, você faz jejum? Como assim? Eu como à noite, minha última refeição, e vou comer só de manhã, 12 horas. Isso pode ser jejum? Então tá. Então, assim, isso não poderia... Eu não precisava chamar isso de jejum, né? É o que é. Mas tipo, para chamar por isso, Camila, um pouco a atenção, não? É de tentar de buscar um equilíbrio, vamos dizer assim, mais saudável, certo? Porque effettivamente precisamos escutar mais o nosso corpo. O nosso corpo fala, mas... Pá. E aí, de fato, a gente perde um pouco o que é fome, o que é saciedade. E isso um pouco impacta na fisiologia, porque se a gente não escuta o corpo, a gente vai fazer frequentemente coisas mais no piloto automático. Sim. Ou porque chegou a hora certa, e não de repente porque você está precisando. E a gente agora aqui não vai entrar em outros conceitos, tipo fome, tipo apetite, tipo fome di che, sabe? Non è solo una fome fisica o una fome celular, tem vários tipos de fome, mas literalmente, vamos dizer, a gente desconecta um pouco a mente com o corpo, mas somos só um único ser, e por isso redescobrir também e nomear também as nossas sensações ajuda a se perceber mais.
sto comendo e ne sto mi dando conto che sto comendo tan depressa che non tenho prazer, perché non percebo né o sabor, ma sto comendo, por isso é evidente che è appena un aspetto, ma evidentemente pensando un organismo come tudo e pensando na centralidade, vamos dizer assim, do intestino, eu concordo com aquilo que você disse, precisamos falar de jejum perché a gente precisa un poco si resetar come indivíduo e de repente também como sociedade, está certo? Total, é isso. Assim, tem... E tudo isso o nosso intestino, evidente. Tudo isso por causa do intestino. No Ayurveda, a gente vê a prática do jejum, no sentido de recomendar, por exemplo, e é interessante porque não é para todo mundo, porque tem pessoas que elas naturalmente são mais acumuladoras, vamos botar assim. Elas acumulam, elas têm uma tendência a acumular. E outras pessoas é o contrário, elas têm tendência a queimar mais rápido, né? Elas têm uma tendência a não absorver tão bem, né? E aí a prática do jejum que eu vejo hoje, ela pode ser utilizada nesse sentido. Quem é a pessoa? Ela tem uma tendência a acumular mais? Porque tem pessoas que não têm essa tendência, que não absorvem bem, ou queimam de maneira muito eficaz, queimam o alimento, né, que eu falo, digerem o alimento de maneira eficaz, e estão lá querendo fazer o jejum. Será que é interessante para essas pessoas? Qual é o tipo? Então, tem nuances aí em relação ao jejum que a gente não precisava, a gente pode sair do modismo e entrar mesmo para o individual, né? Já que tem muita gente que tem interesse em fazer, eu acho válido saber consultar mesmo antes de começar a praticar. E por isso um pouco, sem entrar em polêmica e sem entrar em extremos, mas também ter um pouco cuidado com os modismos. Perché se un modismo si applica de repente, ma non si applica a todos, certo? Aí a gente não pode generalizar. Tem com conceitos que são amplos e que norteiam, mas você precisa personalizar o cuidado, perché senão você está arriscado de não se ajudar, certo? Aí eu te pergunto, que mais a gente pode destacar, por exemplo, jejum intestino? A permeabilidade. Ah, sim. Porque quanto mais a gente expõe o intestino a alimentos, e dependendo do alimento, mais... E se a pessoa também já estiver num nível de inflamação, né, ela vai ter... O intestino ele vai estar de uma maneira que não é o ideal, que é o intestino íntegro, né? A gente vai ter um intestino que a gente chama de poroso, é um intestino que vai ter esse aumento da permeabilidade. Num contexto de inflamação, por exemplo. A pessoa está inflamada. A gente fala inflamado e muita gente não entende esse inflamado, né? Mas eu não estou com dor, mas é uma inflamação crônica, vamos botar assim. Então, o jejum, ele é uma possibilidade de dar uma pausa para uma cicatrização, né? E é até interessante que o jejum, ele como a gente alimenta os bichinhos, e os determinados, né, bichinhos se alimentam de coisas não tão legais, que a gente come, que todo mundo, a maioria das pessoas vão come, né, a gente está ali exposto. Quando a gente faz o jejum, eles morrem, muitos morrem. Então ajuda também nessa parte de melhorar o intestino, cicatrizar, de reequilibrar, isso. O jejum ele permite isso. Perché Camilla, vamos dizer isso novamente, está dentro desse nosso contexto com uma pegada novamente com o nosso estilo de vida, correndo, E evidentemente a gente não está aqui para criminalizar os alimentos industrializados, não. Certo? Eu falo, a gente está exposto, todo mundo come. A gente... dentro das possibilidades de cada dentro da realidade de cada levar um pouco a reflexão que, se possível, variar um pouco mais, certo? E não ficar exclusivamente nos alimentos industrializados, nos processados, ultraprocessados, porque isso, junto com outros hábitos de vida, nem sempre
saudáveis, isso novamente pode colaborar para um não funcionamento otimado do nosso organismo até eventualmente para determinadas condições patológicas. Por isso, novamente, não precisamos ter olhares extremos. Não. É só aquilo e isso nunca mais. Mas tentar ter dentro das próprias características opções um pouco mais saudáveis e uma alimentação um pouco mais variada, menos monótona. Isso, Faz só sentido? pensar numa floresta. Uma floresta, ela é rica, ela tem árvores diferentes, pássaros diferentes, animais diferentes. Quanto mais diferente... E tudo isso colabora. É isso, é uma floresta. A gente tem que pensar que a gente tem que construir essa floresta dentro da gente. E a gente só vai construir com variedade. Não dá para ter uma floresta com uma grama só, né? Então, são variedades. Até porque exatamente não seria uma floresta. Uma floresta. Acho que é um exemplo bem interessante. Inclusive, é importante, pensando no geral, a natureza, respeitar a mãe terra, ter um relacionamento um pouco mais equilibrado, um pouco menos agressivo, perché tudo, di forma diretta o indiretta, collabora para uma vida melhor. Sim, esse é o intuito da floresta. Exatamente. É fazer o equilíbrio, né? Que todos convivam e que se beneficiem. A vida aconteça ali. E me fala uma coisa. Probióticos e jejum. É um tipo de conduta, né? É um tipo de conduta que pode ter. Porque, assim, probióticos seriam a junção, um conjunto de bichinhos do bem. Vou botar ali, né? Então, você junta ali uma meia dúzia de tipos, né? Alguns tipos e encapsula ou põe invasa aquilo e você toma. Eles são bons, são maravilhosos. E aí você pensa, então, que bom você está fazendo a prática do jejum. Eu falei, a gente consegue matar, entre aspas, né? Diminuir a população ali dos bichinhos não tão legais com os bichinhos legais. E aí você ainda injeta, né? Coloca, introduz bichinhos bons. É uma conduta que pode ser aplicada. Mas aí eu não sei, porque... O melhor seria, tendo uma alimentação mais variada, porque fisiologicamente você estimula o equilíbrio entre os bichinhos legais e os menos legais. Por isso, novamente, fibras, não? Alimentos do mundo vegetal, se possível, de todas as cores, está certo? Pensando no conceito da floresta, pensa o seguinte, o que é bom para a floresta? Você jogar uma semente ou jogar um objeto que parece uma semente ou um objeto encapsulado que entendeu? É muito melhor você dar à natureza o que ela reconhece. Então, o nosso corpo, ele entende muito melhor os alimentos do que as cápsulas. Por mais que dentro da cápsula tenha. Mas... no alimento você tem outros princípios bioativos e não só aquele nutriente. Tudo isso dentro do contexto mais amplo da floresta. Gratidão. E a gente poderia abordar também alguma coisa tipo sobre jejum e segurança. Super. Eu sou a favor de você ter uma total segurança na prática do jejum. Então, tem que se consultar com um profissional de saúde, né, um médico, ou dependendo se for um nutricionista especializado, né, mas tem que ter uma consulta profissional. E assim, o jejum, ele é igual um músculo. Não dá, você tem que iniciar práticas de alguma forma para você acostumar aquilo. Não dá para sair do sedentarismo e correr a maratona. Né? Você tem que sair do sedentarismo, caminhar, correr pequenos e seguir. Então, para isso, para fazer de forma segura, você tem que ter alguém minimamente orientando ali. Aí, se você me permite, já
vamos dizer, entrando na nossa etapa final desse nosso encontro. Gratidão, Camila, gratidão a quem nos acompanha. Espero que mais este diálogo faça sentido para vocês. O exemplo do exercício físico é evidente. Concetto, exercício físico de uma forma geral é algo que precisaria ser estimulado. Ótimo, mas tem que ter uma progressão, não pode sair do zero para o tudo. Tem que ter uma orientação e tem que ter uma certa constância, certo? Isso. Não dá para fazer uma vez por mês e a gente fala, pô, entendeu? Porque o benefício também, fora situações específicas, não acontece de uma forma aguda, não é faço uma coisa, pum, já saro, já melhora, ou comi um industrializado, pronto, piorou tudo. É o hábito, é ao longo do tempo. Isso. E aí, ovviamente, isso também torna que você precisa de uma orientação, não? Você fez o paralelismo, é como o músculo, precisa. Por isso acho que este cuidado em achar que com uma coisa de repente eu resolvo, com esta coisa piora, geralmente as coisas acontecem, geralmente ao longo do tempo. Por isso incorporar determinados hábitos e mantê-los e cultivá-los, certo? É que pode de fato fazer a diferença. Podemos. É isso, né? Não é uma vez que fez. Isolado. É um conjunto de hábitos. O jejum faz parte e todo mundo tem o melhor tipo para si, tá? Não precisa ser dentro de uma caixa ali. Cada um vai ter o seu melhor tipo, o seu momento para fazer, o seu período, a forma. Então, eu sou a favor de jejum, mas desse jejum natural, digamos assim, de um jejum que não seja quando forçado. Necessário, ou quando recomendado, vamos dizer. Sim, com indicação, isso. É um jejum com indicação, enfim. É importante para o corpo acionar vias anti-inflamatórias, então essa pausa de comida, eu nem vou falar jejum, tá? Porque senão vai pensar que essa pausa alimentar aí é importante para acionar vias anti-inflamatórias também. Os nossos mitocôndrios. Sim, fazer uma faxina, né? Então, eu sou a favor, mas com segurança, é o que você falou. Tem que ter segurança, porque senão vira uma prática que não é interessante, né? Você começa a acionar vias não legais, porque se você faz aquilo tenso, nervoso, preocupado, aí já não é mais, isso já perdeu o sentido. Muito obrigado, Camila. Obrigada a quem nos acompanha. Muito bom dialogar com você, Camila. Muito bom, obrigada. Gratidão.